Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje eu recebo o vereador André e eu já quero ir direto para as perguntas. Vereador André, a atual legislatura não tem só feito discurso, mas tem ido direto no assunto e apresentado também soluções, não é? Por exemplo, pintar a faixa de sinalização. Não é a função do vereador, mas o vereador pode identificar aonde precisa, conversar, interagir com a comunidade. Olha, essa via aqui existe uma grande demanda, conversar com os técnicos da prefeitura para que seja viabilizado uma pintura de solo, uma sinalização aérea, lógico, um semáforo. Então, às vezes, se cobra muito do vereador do que não é competência dele. E, às vezes, o vereador acaba fazendo muito mais do que seria a sua atribuição. Ele acaba se dedicando mais, fazendo mais. É bom esclarecer essas coisas. Às vezes, as pessoas, Sérgio, têm alguns equívocos. Eu vejo algumas pessoas que cobram produção de vereador assim. Quantos projetos ele apresentou? Então, vamos falar sobre um equívoco muito grande. Porque aqui não é uma fábrica de leis. Aqui é uma casa que elabora leis. Mas aqui não tem uma produção como quem produz bolacha. E não pode se ficar fazendo leis também só para apresentar a produção. Até porque, mais importante do que fazer leis novas, é garantir que aqui as existentes sejam efetivamente cumpridas. Exatamente. E tem que analisar também qual a necessidade da comunidade naquele momento. Hoje tem uma necessidade de reestruturar o transporte coletivo. Sim. Então temos que fazer leis ou verificar se as leis que já existem não são boas e precisam de adequação. Exato. Esse é o exercício. Agora, eu vejo alguns articulistas escrevem ou comentam, na Câmara hoje só tinha uma lei. Se tiver uma lei bem feita, bem analisada, bem discutida, bem votada e implementada, já é um grande avanço para a cidade. Bom, não é obrigação dos vereadores, mas os senhores acabaram influenciando, aliás, nem influenciando, executando obras, como a Henri Nestlé, o Hospital Santa Lídia e agora, mais recentemente, aqui a extensão das obras anti-enchentes e a revitalização do centro. Não é obrigação de vocês não são executores, mas acabaram economizando para que a prefeitura execute essa obra. Quer dizer, acabou saindo do legislativo em palavras bem claras. O que aconteceu? Quando nós entramos nessa legislatura, aconteceu uma pactuação de todos os vereadores, dos que já estavam e dos que chegaram. Vamos economizar o máximo possível e vamos devolver à comunidade e que isso seja aplicado aonde a comunidade mais precisa. Deixando claro que não é um dinheiro da prefeitura, como muitos acham que é. Não, é um equívoco. Estão devolvendo o dinheiro que é da prefeitura. Não é da prefeitura, é do legislativo. No funcionamento, na independência dos poderes, cada poder tem o seu orçamento e parte do orçamento municipal, 4,5% de uma parte do orçamento municipal é devido à Câmara. É o orçamento da Câmara. A Câmara pode usar como bem entender. Existe um esforço de economia. Por exemplo, nós investimos na transmissão na TV Câmara. Fizemos um investimento. Mas o investimento... Poderíamos investir mais. Às vezes a pessoa fala assim, mas a imagem... Poderíamos investir mais. Economizamos no investimento para devolver para a comunidade. Os meus funcionários estavam reclamando, as cadeiras estão quebradas. Economizamos nas cadeiras para retribuir para a comunidade. Exato. E essa economia, que às vezes parece uma economia até boba, não, é uma economia consistente, planejada, resulta, no final. E resulta nisso, na maior obra viária que tem hoje em andamento, a Henri Nestlé. A maior obra no contexto da cidade, que é a obra de contenção, e o hospital que vem resolver um dos maiores problemas da saúde, que era o leito de hospital. Então, os 3 maiores investimentos da cidade hoje tem o dedo, tem a mão, tem o suor, tem a dedicação da Câmara dos Vereadores. Pois é, e eu já falei aqui para outro vereador, vou repetir ao senhor, eu vi uma entrevista na televisão em que um empresário do centro dizia assim, os vereadores não se importam conosco, não fazem nada por nós. Que já não é verdade, porque a própria legislação do Cidade Limpa já está visualizando o bem-estar deles, não é? Mas aí a Câmara veio e deu uma resposta, sem discurso. Queremos investir no centro. Isso quer dizer mesmo que a Câmara está sempre antenada nos anseios da população. A preocupação da Câmara é com toda a cidade, mas o centro nos traz uma grande preocupação porque todas as pessoas circulam pelo centro. Sim. Eu conversei com algumas pessoas do movimento do centro e os lembrei que o meu escritório de advocacia é no centro.
Não é tem na Álvares porque Cabral, não querer, né? na área mais central. Inclusive tem buraco na porta, as pessoas... Eu fiquei ali na porta observando, no calçadão de Ribeirão, um piso muito irregular, É verdade. aquelas lixeiras horríveis. Então a gente já tinha uma preocupação muito grande com o centro. E a primeira preocupação nossa foi assim, vamos reservar recursos em torno de 1 milhão, mas primeiro, projeto. Existe efetivamente... Para gastar e depois falar, não deu certo. Existe um projeto de revitalização? Procuramos alguns incipientes, mas não tem um projeto concreto. Então, assim, reservar parte do recurso para fazer o projeto. E outro, algo concreto, objetivo. Hoje, quem anda no centro não tem banheiro. As pessoas reclamam assim, se você for num comércio hoje, eu quero utilizar o banheiro, o comerciante vai te olhar torto, a maioria tem uma plaquinha quebrado. Aí, se você for fazer o número 1, tem acesso, para o número 2, não tem acesso. Tem um banheiro só na Praça Central, precário. Então, a possibilidade de fazer o banheiro de frente à catedral, aliás, aonde já era para ter sido feito. No projeto de revitalização ali já era para ter sido feito. Agora a Câmara dedica da sua economia concretamente a possibilidade de banheiros no centro. Creio que é o start, é um ponto de partida, é alguma coisa consistente, não é discurso, é obra realizada. Quer dizer, essas coisas que a Câmara está fazendo, que outras câmaras, a gente tem notícia de uma Câmara, por exemplo, saiu no jornal, Câmara da cidade tal, para não devolver dinheiro, comprou carros novos. Não é que necessitasse de carros novos, já tinham carros quase do ano, mas para não devolver, compraram carros do ano. Aqui está sendo ao contrário. O senhor acha que está faltando, divulgação ou é reconhecimento da população daquilo que os senhores têm feito? Eu acho que é natural, você é homem de imprensa, eu tenho participações na imprensa, criou-se uma cultura de que o que vende, o que dá manchete é o negativo. Então a pessoa olha uma obra de arte, uma obra linda, o pintor se empenhou durante muito tempo a fazer a obra, uma mosca sentou e fez uma pintinha no quadro. Na manchete vai sair, mosca sentou e fez uma pintinha no quadro. Não vai destacar o estilo do artista, não vai destacar as cores, não vai destacar o material. Lamentavelmente, no meio político, as pessoas investem muito em criticar, em colocar obstáculos ou colocar observações, e quando o vereador faz um projeto relevante, faz alguma coisa de destaque, é mínimo que se divulga, e ainda se busca alguma crítica, se busca algum ponto naquele projeto, porque isso provavelmente dará mais manchete, dará mais possibilidade de crítica. Ok, vamos falar aqui sobre uma lei que cria portal de obras públicas. O que vem a ser isso? O que acontece, a cidade tem várias obras acontecendo e, lamentavelmente, algumas obras demoram além do necessário. E a população não sabe o que aconteceu. Será que a empresa quebrou, como acontece em muitos casos? Será que a prefeitura não está pagando? Será que tem alguma coisa por trás disso? Então, na internet, na própria página da prefeitura, a proposta é que se coloque início da obra, previsão de término, valor gasto e que se coloquem imagens para que a própria população comece a acompanhar as etapas. É mais ou menos o que acontece, os estádios estão sendo reformados para a Copa do Mundo. Tem câmeras lá agora, Tem câmeras lá, a população coloca ali e fica monitorando. Os torcedores põem lá, né? Exato, esse é justamente um monitoramento das obras, até porque a prefeitura paga por medição, o empreiteiro, a empresa vencedora constrói um pouquinho, vai ao fiscal da prefeitura, fiscaliza e faz o pagamento. É uma possibilidade que toda a população fiscalize as obras que estão sendo realizadas. Quer dizer, um acompanhamento online. Exato. Qualquer cidadão não precisa ir lá na obra para saber. Até porque as obras geralmente têm tapumes e têm um acesso proibido. Proibido. A partir daí a comunidade saberia o que está acontecendo. É verdade, legal. Vamos falar também aqui sobre o projeto de lei sobre assédio moral. Assédio moral nas relações do trabalho é algo muito preocupante. Principalmente no poder público, na prefeitura, na Câmara Municipal a gente não tem muita informação disso, mas na prefeitura tem bastante, porque na prefeitura existe uma rotatividade, muitos chefes, a cada alternância de governo mudam as chefias, e algumas pessoas, lamentavelmente, não têm o traquejo devido, então elas tratam os trabalhadores de modo descortês, fazem algumas pressões, algumas ameaças, e isso atrapalha a relação do trabalho. O assédio moral tem sido discutido há muito tempo. No Brasil ainda é um tema não muito velho, é um tema novo,
Já temos algumas estatísticas mostrando que alguns trabalhadores são submetidos a um estresse, têm problemas graves de saúde. Então, é necessário uma legislação que regulamente isso. A Prefeitura tem protelado bastante. Nós temos um projeto na casa, mas a iniciativa deve ser do Executivo. E estamos também propondo a criação de um dia. É claro que tendo uma data específica, você realiza seminários, congressos, debate mais o tema para que realmente as pessoas cessem isso. Eu queria tocar nesse assunto porque alguns populares não entendem por que o vereador cria o dia tal. E às vezes até na imprensa acabam surgindo algumas brincadeiras. Para que serve o dia tal? Para que serve o dia tal? As pessoas não entendem qual é a intenção do vereador em criar aquele dia. Não é para fazer uma festa. Existem algumas datas, por exemplo, o Dia dos Pais. O comércio tomou conta. É só para vender. Porém, se não existisse o Dia do Pai, Sérgio, tem filho que não daria um presente para o pai o ano inteiro. É verdade. Ele só lembra do pai, no Dia dos Pais ele sai para almoçar com o pai, dá um presente. Ele se vê obrigado a fazer visita o pai no asilo, aquele que pôs o pai no asilo, vai lá no asilo e visita. Quando a gente coloca algumas datas, por exemplo, uma data que pode gerar uma certa polêmica. Eu fui procurado por alguns representantes das comunidades ciganas. Certo. Que são grupos, são pessoas extremamente discriminadas, marginalizadas, mas que têm uma cultura própria. E que fazem parte da população e têm direitos iguais aos outros. E eles falaram, nós sempre somos esquecidos. Se vocês poderiam criar um dia do cigano, para que nesse dia a imprensa lembrasse da gente, para fizesse matéria, a gente conhecesse a cultura, não é? Exatamente. E como eu participei da Conferência da Igualdade Racial há 2 anos, aqui em Ribeirão, em São Paulo e em Brasília, as comunidades ciganas do Brasil todo estão reivindicando isso. Um espaço para que sejam lembrados. Legal. Um momento para que sejam valorizados. Porque as pessoas têm alguns estereótipos, né? Eles imaginam o cigano só como aquela senhora que fica na rua tentando ler a mão. E eles têm uma cultura muito rica, eles têm uma contribuição muito importante para esse país e, por vezes, são preteridos. Então, as datas comemorativas têm mais o sentido de discussão, de debate, de construção de políticas públicas do que simplesmente uma festa. Estou explicando para a população, quando o vereador coloca um dia, não é só para estar lá no calendário, é para que a população seja envolvida. Exatamente. Aí surgem algumas datas para cuidar da saúde do homem, datas para se divulgar mais a amamentação, datas para se divulgar mais determinadas comunidades, como a comunidade negra, a comunidade lusa, a comunidade italiana. Evangélica. A comunidade evangélica. Tem também. Exato, que é um outro tema. Na nossa cultura, basicamente católica, tem muito dia de santo. Mas não tem muitas referências a quem professam outras fés. E aí, ou professam outra fé, né, no singular. Isso. Então, por isso, a importância de ter essas datas comemorativas e a possibilidade de dialogar. Um vereador tem que ter uma amplitude de visão de saber dialogar com todos os segmentos que compõem a nossa cidade. Tá, e a lei que cria o canal da saúde, o que é isso? Vamos informar a população. Tem uma passagem bíblica, né? O meu povo sofre porque falta conhecimento. Verdade. Quando Cristo falou isso, falava do conhecimento da palavra, mas isso pode ser estendido a todos os segmentos. Deve ser estendido para todos os setores. Muita gente não conhece o sistema, o funcionamento de uma unidade de saúde. Muitas pessoas vão a uma unidade errada. E brigam com o funcionário porque não sabe o que está fazendo. Não sabe que serviço aquela unidade oferece. Exato. E também quem vai na unidade de saúde pública, por vezes reclama: o banco é duro, não tem uma planta bonita como essa que está aqui atrás. O ambiente não era muito legal. Então, nós apresentamos aos prefeitos, ao prefeito passado, a ex-prefeito, uma unidade de saúde, um padrão de unidade de saúde, que seria semelhante a um consultório particular. E no aspecto da TV, no lugar de passar desenho animado, de passar propagandas, que existisse a transmissão de informações sobre saúde. Como funciona a unidade, quais os horários de atendimento. Seria fantástico. E também cuidados com a saúde, diabetes, tuberculose, prevenção de AIDS. Então, o objetivo do canal Saúde é ser um canal de comunicação que, a princípio, seria um aparelhinho de DVD transmitindo informações no monitor de TV nas unidades, mas, na sequência, essa programação poderia ser divulgada pela internet. Certo. O que a TV Câmara já faz, e nós fazemos muito bem, aliás, foi uma iniciativa nossa, de trazer campanhas do Ministério da Saúde. Exato. Esses cuidados, a Secretaria da Saúde também faria essa comunicação. Fazendo um parênteses, quando o vereador disse, nossa, ele foi gentil, foi a iniciativa do vereador solicitando à TV Câmara, né, que fizesse essas chamadas educativas
para orientar a população sobre saúde, sobre trânsito. Isso que você vê na TV Câmara é uma iniciativa do vereador. Né? Só foi gentil, muito obrigado, mas a gente tem que, a quem honra, a gente tem que dar honra, né? Tá certo. Mas em que ponto que está esse canal? Tá indo, não está? Então, nós já nos reunimos com o Conselho de Saúde na semana passada, porque os conselheiros farão a fiscalização. É importante que tenha a divulgação de tudo que tem, mas não pode um vereador ir lá fazer propaganda dele, a prefeita ir lá fazer propaganda dela. Certo. Então o Conselho de Saúde vai cuidar... Tem que ser uma coisa técnica, exato, educacional mesmo. Então terá essa fiscalização social, porque o Conselho de Saúde reúne representantes do governo e da comunidade. Eles farão o controle. E aí já começará a produção de materiais. Mas isso já é uma lei. Já é uma lei, já foi está aprovado. aprovada, a prefeita achou legal, exato, sancionou. Só está faltando agora os finalmente. Nós partimos da coisa mais difícil, porque para aprovar uma lei, muitas pessoas não sabem, você tem que sensibilizar pelo menos, no mínimo, mais 10 vereadores e depois tem que sensibilizar a prefeita. Não é tão fácil você aprovar uma lei. Não é tão fácil aprovar uma lei. E depois fazer a lei cumprir. Eu acredito